Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos continuar falando de marchetaria. Pois bem, no programa anterior nós apresentamos o nosso parceiro, o Mauro Damo, que é um especialista em marchetaria, que é aquela arte de juntar... É uma coisa muito simples, né? Juntar laminazinhas e fazer desenho. Junta laminazinhas, é uma coisa simples. Corta ali, junta ali, cola e tal. Bom, mas vocês viram que não é uma coisa tão simples assim. Exige arte, exige dedicação, exige paciência né, para fazer isso. E aí nós lançamos um desafio no programa passado para a gente fazer um tabuleiro de xadrez. Então, ó, vamos fazer? Vamos fazer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, o que a gente faz primeiro? Bom, eu separei, deixei pré-cortadas já, algumas lâminas, mas não tão pré-cortadas assim. Sim, né? Pra gente ver, entender como é que funciona. Exatamente. A princípio, o que tu precisa? De duas cores diferentes, né? Uma mais clara, uma mais escura. Né? Aqui tem, acho que dá e sobra alguma coisa de material e vamos começar a cortar elas. Qual é o processo de corte? Como é que é? Como é que funciona? Processo de corte. Primeira coisa, tu vê se a lâmina tem alguma imperfeição, né? E no caso aqui não, e nós vamos começar a usar então a nossa prancha de corte aqui. Uma coisa que a gente não falou Sim. no programa passado, que é uma coisa importante. Existem lâminas e existem lâminas. Sim. Na verdade é assim, ó, o que acontece? Se tu for trabalhar com uma lâmina de mogno, pela experiência que a gente tem, embora nós somos especialistas nisso, mas parece um papel. Sim. Né? Dobra, tu vira, tu enrola, qualquer coisa. Agora se a gente tiver uma lâmina de embuia, por exemplo, se a gente fizer assim, vai lascar. Sim. Então assim, ó, vamos falar um pouquinho das lâminas, que a gente esqueceu um pouquinho. Qual as melhores lâminas? Quais as lâminas mais indicadas? Quais são os problemas que essas lâminas têm? Eu diria que para iniciar, boas lâminas são o Jequitibá, Marfim Arana, né? bem tranquilo, o próprio Marfim, né? Lâminas que não sejam muito fibrosas, por exemplo, o Angelim. Tá? Você vai cortar, o estilete parece que tem vida própria. Ah, sim, né? não obedece. Se for no sentido longitudinal, em relação à fibra, né? Ele parece que ganha vida. Ele vai para onde ele quer. Né? Então é meio... Cerejeira deve ser mais ou menos parecido também. Bem chatinho de trabalhar. Evitar então lâminas mais fibrosas, mais duras. Né? Louro Frejó, bom de trabalhar também. Né? A princípio, tu sente pela textura da lâmina. Porque na verdade, essa lâmina de embuia, por exemplo, ela racha bastante. Ela também tem essa dificuldade de trabalhar. Né? Até no sentido longitudinal, assim, a gente vai cortar assim, ela lasca. Sim. Tu sabe que uma coisa que foi surgindo, existe uma dificuldade bem razoável, mesmo tu tendo já uma certa experiência, quando tu vai cortar filetes, abaixo de 5 milímetros principalmente, mesmo nas lâminas mais tranquilas, o estilete ele tem a tendência de seguir o veio da madeira, a fibra, né? Então o que eu faço? Eu coloco uma lâmina na parte inferior, no lado oposto. Tipo uma fita crepe. Uma fita crepe, né? Entendi. Coloca uma fita crepe aqui, cara, impressionante como estabiliza o estilete. Corte. Antigamente eu tive assim, até a gente... Eu fiz uma ferramenta, eu peguei uma serrinha de corta-ferro e colei num pauzinho e em vez de passar o estilete, passava aquilo para essas... Isso existe ou é uma invenção? Existe, muita gente usa isso. Tipo um serrotinho. Exatamente. A desvantagem que eu vejo nisso é na saída quando é corte transversal. Naquele lado ali. Exato, ele tem a tendência, exato. Tu consegue fazer um bom trabalho, mas tu precisa de experiência. Entendi. Então vamos lá, abrimos esse parêntese aqui, vamos fazer o nosso, então com a lâmina. Para facilitar, eu tenho já essa régua, ela tem 35 milímetros, que é o tamanho das casas que nós vamos fazer. 35 milímetros, vulgo 3,5 cm. Né? Então,
apoia aqui, com o cuidado de ver aqui se toda a lâmina apoia aqui no anteparo, né? Uhum. Isso indica que ela está retinha, que está ok. Então, bem tranquilo, ajusta aqui. Faz o traço, estilete. Estilete eu recomendo sempre nunca trabalhar ele com pouca lâmina assim, né? Dá um pouco mais de lâmina. Para que tu possa deitar mais ele. Ah, sim. Né? E isso impede que essa parte do estilete te encoste aqui. Encoste aqui e atrapalhe no corte. Exatamente. Se deixar aqui assim, ó, ela vai te atrapalhar um pouco. Né? Sim, entendi. Então aqui feito. Detalhe bastante importante, o primeiro deles, tem mais tem detalhe aqui. Mas, em primeiro lugar, logicamente, tu tem o cuidado que o teu dedo não ultrapasse aqui, né? Que como são gestos repetidos que tu faz, nos primeiros tu presta atenção. Nos outros tu vai fazendo pela memória muscular, né? Tu já... Corre o risco de tirar um bife ali do dedo. Bem fácil, né? E isso é muito rápido. E não usa força. Marchetaria não usa força. Você vai passar N vezes, ó. Ela bem apoiada aqui. Ó. E ela vai cortando. Bem tranquilo. Aqui nós vamos separar, nós vamos fazer várias tiras, né? Sim. Vamos unir elas e, com a fita crepe. E depois nós vamos fazer cortes transversais em relação ao veio da madeira. Okay. Cara, aqui tá bem tranquilo, tá? Não tem muito como mexer. Então eu vou cortando direto aqui. Aproveitando, a gente tem a tendência de tentar ver se cortou, né? E tentar tirar com a mão. Evita isso, porque tu pode quebrar. A maneira de ver se quebrou ou não, com a ponta do estilete. Dá uma forçadinha. Entendi. Né? Isso é sobra. Vale guardar sobras para talvez algum enxerto, algum detalhezinho que tu precise fazer. Depois, duas dessas? Por enquanto, vou pegar outra para a gente ver mais ou menos como vai formar, né? Para ir mostrando o que nós vamos fazer. Aqui, veja, tem um lado mais lascadinho aqui, então esse vai ser descarte, né? Eu pego o melhor lado. Olha aqui. Olha aqui. Vamos consertar. Eu sempre digo, antes de cortar, eu vejo como um lado bastante positivo quando acontece isso, porque se não acontecesse isso, tu não veria como remenda, como conserta, né? Então, agora essa aqui, tu tem uma imperfeição aqui, né? Vamos ver, vamos consertar isso. Detalhe bastante importante, sempre recolher o estilete. Né? Eu digo que a marcenaria e a marchetaria, principalmente, é o método Braille, né? Direto. Legal. O cara tem que passar o dedo para ver se tá legal. Sim. Vou botar aqui. Olha aqui. Já rachou de novo. Outra. Outro lado aqui. Vou pegar essa aqui.
Aqui vai segurar. Beleza. Aqui. Aqui, um detalhe, nem sempre tu vai ter um esquadro do tamanho da peça. Vamos explicar bem isso aí. Vamos explicar a gente acaba, eu digo, liga o piloto automático e vai. Vamos explicar bem, porque aqui nós vamos ter que fazer um corte. Isso. Nem sempre, fibra, né? Nem sempre tu vai ter, no primeiro, um esquadro do tamanho da lâmina que tu vai cortar, sim, né? Claro. Então, em primeiro lugar, seja bem apoiado aqui, né? Te assegura disso. Já fiz uma marca aqui, delimitando o final. Ajusta o esquadro. Coloca o anteparo aqui. Tá. E aí fiz um traço aqui com a medida, né? E 90 graus perfeito aqui. Certo. A partir daí eu posso tirar o esquadro e brincar à vontade. Sim. Né? Sim. Veja que eu tomei o cuidado de deixar, isso é pardalice, né? Deixar um pouco menor aqui. Sim. Para que ele possa te facilitar às vezes o corte. Olha só, outro detalhe bastante importante, ó. Na saída aqui, o estilete tem a tendência de te cortar, de quebrar a lâmina. Exatamente. Tá? Então, uma saída pode ser, coloca uma fita transversal. Na ponta. Aqui, exatamente. Isso vai te proteger. Tá. Vai te proteger ela. Ou tu pode fazer, no caso, vamos fazer os dois aqui. Ajustei. Olha só um outro detalhe bastante importante, ó. Como exige bastante precisão, às vezes tu ajustar a régua aqui e depois vir com o estilete, nem sempre vai te dar a precisão necessária. Então, encosta primeiro o estilete, coloca ele exatamente sobre o traço que tu fez, exato, e aí aproxima a régua. Aí, tá. E aí vai fazendo aqui. Mesma coisa. Detalhe, quando ajusta um lado, o outro mexe. Olha aqui a questão, ó. Ele faz uma sombra, também que aqui dá pra ver. Mas ele faz uma sombra que ele quase te prejudica um pouco a visibilidade aqui, né? Então, feito isso, uma outra maneira, se tu não colocou a fita aqui, corta antes. Corta aqui no pé. Exato, eu vi um vídeo teu que fazia isso. Da saída. Não, eu já sofri muito com essas lâminas aí, lasca tudo. Tem uma expressão que deve conhecer, diz, quem bate esquece logo, quem apanha lembra. Quem apanha lembra. É verdade. Isso vale para madeira também. Ó, e aí, para ver se cortou, não puxa. Tenta afastar com o estilete. Sim. Quando afastou, tá pronto. Ok. Então vamos aos cortes agora. Vamos aos cortes aqui também. Ó, essa aqui tem alguma imperfeição aqui, ó. Então a princípio não serve essa. Pegamos o outro lado. Vê se é melhor. Tá bacana. Tá. Também, como a princípio ela não vai mexer muito, eu não vou fazer o traço nesse caso. Né? Já corta direto, você ganha algum tempo. Cuidado com a posição da mão aqui, né? E sempre mantendo os dedos, a pressão, exatamente onde vai passar a lâmina, o estilete. Bastante importante. Para ver, olhando assim, é difícil notar se tu tem curva. Né? Então pega contra a luz e as imperfeições gritam. Sim, aparece. Aparece tudo. Aí ela te mostra se tá ok, se não tá ok. Fazer o mesmo esquema. Mesmo esquema. Vou deixar de novo aqui.
Então agora, gente, já cortamos aqui 8 tiras de marfim, 8 tiras de jequitibá. Isso. E agora? E aí vamos começar a fazer a união. Como? Fazer a união delas com a fita crepe. Toma ali fita crepe. Mas não tô entendendo porque que esse negócio é comprido e vai ficar quadradinho vai depois. Vai ficar quadrado porque depois nós fazemos cortes transversais em relação ao veio da madeira, a fibra da madeira. Essa é a parte interessante. Essa é a parte vamos ver. Então, apoia aqui. Fazer uma e outra, outra e uma. Tá? Cada uma a gente... Exato. Então, emendado, feito as primeiras emendas aqui, né? E veja uma coisa, nós vamos fazer cortes transversais aqui, mas as fitas, elas estão muito espalhadas aqui e as peças vão se soltar todas. Sim. Então, como o outro lado aqui está liso, sim, né? Limpo, sim. Vamos fazer o seguinte, pegamos a fita e colocamos desse lado, fazendo a união aqui. Em todo o comprimento. Em todo o comprimento. Um detalhe bastante importante. Nessa hora, tu não espicha a fita. Sim, só para segurar. Exato, senão ela vai voltar e vai acabar te empenando a madeira. Certo. Detalhe bastante importante, quando tu vai tirar a fita crepe, nunca puxa ela para cima. Sempre rente a peça. Sim. Isso diminui, exato, diminui a possibilidade de quebrar. Por ela estar nesse sentido aqui no meio, isso deve ser algum conserto. Então nós não tiramos ela. Essa permanece. Até a cola. Então vamos fazer um retrospecto. Cortamos em filetes. As tiras, né? Montamos antes com aquelas fitinhas horizontais, depois colocamos essas ordenando as fitas, né? Isso. Começa com uma escura e termina com uma clara. Exatamente. Tem alguma razão? Tem.
Tá. Que depois nós vamos inverter o sentido dela. Tá, então agora Isso vai... passamos aqui para fixar, estabilizar e agora vamos para agora vamos começar os cortes os transversais. cortes transversais. Que Então, vai vamos lá. começar, eu digo que nessa hora começa a nascer o tabuleiro. Tá bem. Então, Agora, vamos lá. finalmente, ele começa a nascer. Então, veja uma coisa. Aqui, manter ela bem apoiada, né? Nós precisamos de 90 graus aqui. Sim, né? sim. Só que veja uma coisa. Se eu pegar direto com a régua aqui, essa Sim. minha base é muito pouca. Muito aqui. pequena. Uhum. Então, facilmente eu inclino, não tanto, mas Sim. pode inclinar um pouco. Então, pega com um esquadro. Aham. Né? Se assegura que esteja Uhum. bem apoiada aqui, né? Toda ela. Sim. Colocamos aqui um tantinho, bem apoiado no esquadro, segura, cuida para não mexer Uhum. e faz um traço. Aqui, ótimo. Com a mesma medida que eu usei para cortar as tiras, Vamos explicar melhor. Com a mesma medida, com a mesma régua que eu usei Tá. para ter essa medida, essa largura, 35 né? milímetros. 35 milímetros, Tá. eu vou usar a mesma medida. para cortar. Vai ficar nesse quadradinho. sentido. Tá. Aí é a certeza que vai ficar quadrado. Ok. Tá. Daria para medir, mas Não, mas aqui tá... possivelmente acaba, além de ser mais demorado, né? Uhum. Acaba gerando alguma diferença. Na verdade, essa régua funciona como um gabarito. Exato, exato. Uhum. Essa primeira... Uhum. Veja o seguinte, ó. Tu inverte ela Ah, não, isso depois. e aí começa. Isso depois. Vamos cortar primeiro. Vamos cortar primeiro para nós entender. Oito. Aqui, Deu? feito. Tá. Ah. Bom, gente, o que nós fizemos e quiser? O Mauro fez aqui. Cortou 8 tiras daquela emenda toda que a gente tinha feito ali, né? Quer dizer, eu assisti, o Mauro fez, tá? Então nós temos 8 tirinhas de escuro e claro. Exato. Vocês viram aí Mesclando. durante a apresentação do vídeo aí, que foi mais rapidinho e tal, que algumas vezes o Mauro parou e botou uma fitinha ali no meio. Corrigindo imperfeições, né? Algum rachado. Tá, e agora nós temos então as 8 aqui. Agora, Certo. qual é o nosso Agora, passo? eu digo que agora ele começa a nascer. Sim. Simplesmente vira. Tchum. E aí ele começa a ganhar forma. Olha o barbado. Coisa simples, coisa simples. Barbado. Coisa simples. Eu não tinha a mínima ideia, vou contar pra vocês, não tinha a mínima ideia que os tabuleiros de xadrez fossem feitos dessa maneira. Eu imaginava o cara cortava quadradinho, quadradinho e colava ali, né? Agora, realmente assim é Não é, bem não é divertido? É divertido. Aí, ó. Começa a nascer. Agora, uma atividade nova. Fita crepe.
Então aqui, ó, Bom, a princípio, abrimos o tabuleiro. Temos o nosso tabuleiro. Isso. Então vamos explicar o seguinte. Temos o nosso tabuleiro. Mas aqui do lado de cá está cheio de fita crepe. Então, o passo agora, pelo que eu estou imaginando aqui, nós vamos tirar essa fita crepe daqui. Isso. Vamos organizar ela de novo. Até para ver. Agora depois olhando contra a luz. Assim. Tá cheio de imperfeições, de frestas. Pra gente tirar isso. E se tu deixar fita crepe de um lado, fita crepe do outro, elas se sobrepõem, tá? E que mascaram as imperfeições. Tá. Bom, gente. Nosso objetivo aqui não é exatamente fabricarmos o tabuleiro. É dar as dicas iniciais, né, para você fazer o seu tabuleiro em casa. Então, foram cortadas várias tiras de duas cores, uma cor escura e uma cor clara. Foram coladas assim, nesse sentido. Me corrige aí, mano. Não, exato, né? exato. Nesse sentido, foram coladas com fita crepe, foram cortadas no sentido vertical e foram coladas de novo, invertendo para ficar uma preta e uma branca. Certo? Os detalhes vocês viram ao longo do nosso vídeo. Agora, qual é o trabalho aqui? Retirar essa fita crepe que está aqui no verso, passamos cola, usamos os nossos palitinhos. Exato. E colamos na nossa base. Sim. É a isso. mesma técnica que você mostrou em outros vídeos. Em outros vídeos de laminação. De laminação. Tá. Técnica de laminação. Então, gente, assim, ó, nós não vamos terminar aqui o nosso tabuleiro. Vamos parar nessa fase, que eu acho que até aqui o pessoal entendeu. A partir de aqui é colocar a cola e colocar na base, né? Sim, a meu ver, o importante é tu repassar a técnica. Né? Sim, exatamente. Uma vez dominada a Exatamente. técnica, tu reproduz. Exatamente. Então o que vai acontecer? Assim como o Mauro diversas vezes errou, né? Não deu certo, tal, aquele negócio, vocês em casa também vão ter que ter a tentativa e erro. Né? Do segunda a terceira vez, quantas vezes você levou para fazer isso aqui assim, perfeito? Eu digo sempre o seguinte, o primeiro não sai bom. O segundo sai mais ou menos. No terceiro, você acerta. Aí, então Normalmente. O segredo é a teimosia. O segredo é a prática. Né? A teoria a gente acabou encerrando aqui, mas a prática é que vai de fato nos mostrar o melhor caminho. Assim como vocês vão achar as suas próprias alternativas, as suas próprias técnicas, os seus próprios macetes que vai criando ao longo do tempo. Cada um vai criando a sua receita. Exatamente. Né? Certo, gente? Importante não descuidar segurança. Segurança. Estiletes cortam. Exatamente. Bisturi corta mais ainda. Então, muito cuidado, muita atenção e muito bom trabalho para vocês que vão praticar então o nosso tabuleiro de xadrez. Agradecemos ao Mauro. Muito obrigado pela presença e não esqueça, preservem seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.